Bom, olá você que acompanha os vídeos desse canal. Eu quero expor para você um assunto polêmico que causa dúvida entre as pessoas. Que assunto é esse? Expulsão de demônio nas denominações religiosas, ou seja, nas igrejas. Hoje em dia é comum você ligar a TV e ver uma cura milagrosa, uma expulsão de demônio. Mas aí vem aquela dúvida. Será que é real ou é armação? Bom, para começar, eu gostaria de dizer para você que existe curas reais, milagres reais e milagres armados, assim como existe expulsão de demônio real e expulsão de demônio armada. Outra pergunta, como saber qual que é real e qual que é armada? Qual que é verdadeira e qual é a falsa? Muito simples. Os atores, geralmente, eles são muito ruins de improviso. Vocês podem notar isso. Eles são péssimos de improviso. E eles demonstram claramente que eles decoraram um texto. E geralmente esse roteiro que eles decoraram não foi escrito por eles. Foi escrito por outra pessoa. Aí vem aqueles errinhos de interpretação. Entendeu? Aquelas discordânciazinhas. Em que muitas vezes até o pastor tenta improvisar, né, para aliviar um pouco o erro da pessoa. O erro do ator. Você vê claramente a atuação da pessoa na manifestação falsa. Mas existe manifestação verdadeira? Existe, gente. Existe manifestação verdadeira, existe demônio, existe sobrenatural, diabo, existe tudo isso aí. Né? E como que a gente sabe qual que é verdadeira? Bom, eu vou apontar aqui alguns padrões para você. Vou dividir em 3 tópicos que eu acabei de escrever agora no meu monitor. E eu vou ler para vocês. E a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Bom, como saber qual é a verdadeira e como os verdadeiros funcionam? Como que funcionam as manifestações de demônio verdadeiro? Vamos notar alguns padrões aqui. Pense comigo e note esses padrões. Primeiro, o líder religioso, ele sempre diz que o demônio é o que faz a pessoa pecar. E se algo na vida da pessoa está ruim, é porque o demônio está agindo na vida da mesma. Primeiro padrão. Segundo, na maioria dos casos, é o líder religioso que fala para o demônio se manifestar. Você já deve ter notado isso. Você já frequentou uma igreja desse tipo? Você já deve ter notado que o pastor fala: ei, demônio, você que está no cemitério, você que está na casa, manifesta aqui agora. Você já deve ter visto isso. Já deve ter ouvido o pastor, o líder religioso falar assim. Né? Quando o pastor fala: coloca a mão no coração e pensa lá no seu problema. Se você frequentou uma igreja assim, você pode notar que é dessa forma que eles fazem. Coloca a mão na cabeça agora e pensa na sua família, pensa nos seus problemas, né? Pensa lá onde está dando errado. Você está entendendo como é que funciona? Esse é o segundo padrão. O terceiro padrão é que o demônio, ou o demônio que se manifesta, ele sempre concorda com a doutrina da denominação que ele está manifestado. Por exemplo, se o demônio manifesta numa igreja, ele concorda com aquela doutrina. Se ele manifesta em outra igreja, ele concorda com aquela outra doutrina. O primeiro tópico é: o líder religioso sempre diz que o demônio é o que faz a pessoa pecar, e se algo na vida da pessoa está ruim, é porque um demônio está agindo na vida da mesma. Como que funciona isso? Para que o demônio venha se manifestar em alguém, a pessoa tem que acreditar que ela tem um demônio. Porque se a pessoa não acreditar que ela tem um demônio, o demônio não se manifesta na pessoa. Isso é um fato, isso é real. Até porque quando o pastor não é convincente o bastante, e o demônio não se manifesta naquela pessoa que ele acha que tem um demônio, aí o que acontece? Ele fala: não abriu o coração. A fé. A fé existe. O que é a fé? Você acreditar em alguma coisa. Você acreditar sem dúvida alguma em alguma coisa. Quando o pastor diz para você: você tem um demônio agindo na sua vida, e você acredita nisso, no seu íntimo, no seu interior, você não duvida disso, você acredita realmente que tem um demônio agindo na sua vida, que tem um demônio no seu corpo, agindo na sua mente, agindo no seu coração, no seu sentimento, agindo na sua família,
fazendo alguma coisa dar errado, que tem um demônio te acompanhando, quando você acredita piamente nisso, quando você acredita nisso, sem dúvida, aí o demônio se manifesta em você. Você está entendendo? Por que ele se manifesta em você? Porque você creu nisso, porque você acreditou nisso. É nisso que você acredita, que você tem um demônio em você. E através dessa fé que você tem, que o demônio está na sua vida, o demônio passa a estar mesmo na sua vida. Você está entendendo? Quando você acredita nisso, o demônio passa a ter autoridade em você. Ele manifesta-se no seu corpo. É assim que funciona. É uma receita simples. A pessoa acredita que tem um demônio, ela tem um demônio. É a fé. A fé é isso aí. Você acredita? Você tem. Entendeu? Você acredita que tem um demônio agindo na sua vida? Pronto. Você já deu autoridade para o demônio manifestar em você. Segundo tópico. Na maioria dos casos, é o líder religioso que fala para o demônio se manifestar. Note isso. Você pode notar. Isso é bem claro. Você pode notar. Você vai num culto, o pastor fala, coloca a mão no coração. Agora, pensa lá na sua família, pensa no seu problema, pensa lá na tua casa, nas brigas com o marido, no problema com os filhos, né? O que está agindo lá? É um demônio. Demônio que está lá agindo lá, que você, na sua mente, nessa hora você concorda, é um demônio realmente que está agindo lá, eu tenho um demônio. Manifesta aí na pessoa agora. Você acreditou piamente nisso e o demônio se manifesta. Você entendeu? Entendeu como é que funciona? Quando você coloca a mão no coração, você liga coração a sentimento. Na verdade, coração, gente, não é nada mais do que um músculo que bombeia sangue para o nosso corpo. Mas as pessoas acreditam que sentimento tem a ver com coração. Então, quando ela coloca a mão no coração, quando a pessoa coloca a mão no coração, o que acontece? Ela se liga a sentimentos. Quando o pastor fala, coloca a mão na cabeça, ela acredita que tem um demônio agindo nos pensamentos dela. Está entendendo? Aí o demônio se manifesta na pessoa. Esse demônio se manifesta na pessoa porque ela acreditou que o demônio estava nela. Entendeu? É assim que funciona. Você acredita que o demônio está em você? E que o pastor tem autoridade para fazer o demônio se manifestar? Pronto. O demônio já está em você. E o demônio vai se manifestar. E o terceiro tópico. O demônio sempre concorda com a doutrina da denominação que ele está manifestado. É verdade. O demônio sempre concorda com a doutrina da denominação que ele está manifestado. Se a igreja tem uma campanha da cruz sagrada, né, passar pela porta sagrada, o demônio tem medo daquela porta. Se a igreja tem uma campanha do sal ungido, ou do óleo ungido, que o pastor pede R$100 de oferta, né, para a pessoa pegar um óleo ungido, o demônio tem medo daquele óleo ungido. É uma coisa impressionante. Como é que pode uma coisa dessa? O demônio sempre concorda com a doutrina da denominação, com o que a denominação pratica. Por exemplo, como no exemplo anterior que eu dei para vocês, o demônio também sempre concorda. Por exemplo, a mulher tem algumas restrições, questão de cabelo, questão de joias, questão de maquiagem, de vestimentas. Né? No caso, tem denominações que não pode usar calça, não pode usar joias, não pode ter uma que nós chamamos de vaidade pessoal, que seria passar um batom, né? Ter um cabelo curto. Tem denominações que isso não pode. E se o demônio manifesta nessa denominação, aí ele diz que mulher que corta o cabelo curto, que passa batom e que usa joia, né? E que usa calça, não. Essa mulher aí, eu estou agindo na vida dela. E as pessoas acreditam nisso, gente. Vocês estão entendendo? Então, isso, gente, é para vocês pensarem um pouco
né? E não ficar só no que eu estou falando aqui não, entendeu? Vá nas igrejas, né? Você que é curioso, vai na igreja, vai lá numa igreja que manifesta, né? Vai na outra, fica observando, dá uma de espião, né? Dá uma de 007 para você mesmo ver. Né? Aí você me diz, quer ir num centro de macumba também para ver o demônio manifestar? Vai, cara, vai lá, não tem problema nenhum, né? Cada um é dono da sua mente. Não estou falando para você acreditar em nada disso que eu estou falando. Estou falando para você pesquisar, para você ir atrás e entender como que eu cheguei a essa conclusão. Tá certo? Essa aqui é basicamente a minha opinião. Eu não estou copiando isso de ninguém. Isso aqui é com base naquilo que eu vivi, naquilo que eu pesquisei, indo atrás dos lugares, né? Observando, notando os padrões, para poder escrever isso aqui para vocês. Tá certo? Bom, então é isso aí. Se você acredita que você tem um demônio, você tem um demônio. É assim que funciona. Se você acredita que aquele pastor pode te curar de alguma doença, você acredita que Deus realmente, que o Criador, ele canaliza o poder através dele, você provavelmente vai ser curado de sua doença. Tudo com base naquilo que você acredita, no poder da sua fé. Vocês estão entendendo? É a fé, é a crença, acreditar. Talvez você já tenha ouvido falar da operação do erro, né? Operação do engano. É isso que a gente está vivendo nos dias de hoje.